Mas, queridos, queremos dar início a mais um culto, em nome do Senhor Jesus, e vamos estar refletindo na palavra de Deus, vamos estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite, e creio que nós não estamos aqui por acaso, amém? Nós não nos reunimos por acaso, mas com propósitos de Deus, com a permissão de Deus, e assim, para ouvir a palavra de Deus, e certamente irá ministrar ao nosso coração, irá ministrar conosco, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, e nós vamos estar lendo o Salmo 121, um salmo muito conhecido. Alguns sabem de cor, outros ainda então acompanhando na palavra. Salmo 121, onde o salmista canta um louvor a Deus, um hino de peregrinação, um hino onde ele glorifica e bendiz ao Senhor e também nos ensina algumas coisas e alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida. Queremos ouvir nesta noite, amém, queridos? Assim como nós estamos assentados, mas com toda a reverência, a palavra de Deus, nós vamos ler então o Salmo 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, nós te somos gratos por podermos estar diante de ti ouvindo a tua palavra nesta noite. Gratos por podermos, Senhor, receber de ti o alimento, receber de ti, Senhor, a resposta para a nossa oração, receber de ti, Senhor, aquilo que tu tens preparado e reservado para cada um de nós que aqui está reunido diante de ti. Para todos aqueles que ouvem a tua palavra, ó Deus. E assim nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o teu Espírito Santo ministre com toda a liberdade ao nosso coração, através desta palavra, através das palavras que vamos estar lendo e refletindo durante esta mensagem, que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nos ensinando, nos instruindo, nos alimentando e assim nos fortalecendo para passarmos por momentos difíceis que muitas vezes passamos na nossa vida. E assim nós queremos orar e entregar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra de Deus nos fala, o salmista aqui no Salmo 21, ele nos fala, e é um cântico composto para adorar a Deus, para exaltar a Deus, mas também para nos trazer um novo ânimo, para trazer um renovo ao nosso coração diante das dificuldades que muitas vezes passamos, diante das lutas que muitas vezes passamos e enfrentamos, diante das tribulações que muitas vezes passamos. Semana passada eu falava a respeito das tribulações. Semana passada eu falava a respeito das lutas e o motivo pelo qual muitas vezes passamos por lutas. Quem estava lembra, falava a respeito de alguns personagens bíblicos que passaram por lutas durante a sua vida. E lutas essas que tinham propósitos. Amém? E nós cremos, eu particularmente creio que em tudo na vida há propósitos. Há propósitos de Deus em tudo que acontece conosco. E assim nós falamos semana passada um pouquinho sobre alguns personagens, como por exemplo José. José passou por tudo que passou, porque tinha propósito de Deus para com José no Egito. Tinha propósito de Deus para com José ser vendido e ir para o Egito, porque lá na frente ele queria e ele soube disso e falou isso para os seus irmãos. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou adiante de vocês, para que vocês não viessem a morrer nesse tempo de fome. E tinha propósito na luta
que José passou. Assim falamos um pouquinho também sobre Jonas. Jonas que passou por lutas e passou por tribulações porque tinha propósito também. Recolocá-lo no caminho certo. Recolocá-lo no propósito. Deus tinha um propósito com Jonas e Jonas, consequentemente, fugiu desse propósito. E Deus permitiu tempestades, Deus permitiu lutas, Deus permitiu que Jonas fosse lançado nas profundezas do mar. Deus envia um peixe para que engolisse Jonas, porque Deus tinha propósitos com Jonas em Nínive. E assim Jonas passou por lutas. E nós muitas vezes passamos por lutas, porque nós nos desviamos, porque nós saímos dos propósitos que Deus tem para conosco. E Deus nos redireciona novamente através de uma luta. Muitas vezes nós não compreendemos isso, não entendemos isso. E falava disso ainda quando eu falava de Daniel, que Daniel também passou por lutas lá na Babilônia. E as lutas de Daniel serviram para que a sua fé fosse fortalecida. Ele não fez nada de errado, ele não estava fora do propósito. Mas lá na Babilônia foi impedido de orar. E ele ainda assim dobrou o seu joelho 3 vezes por dia, como costumava fazer, e não deixou de orar a Deus. Não deixou de buscar a Deus. Não deixou de estar na presença de Deus. E foi por causa disso lançado na cova dos leões. E lá Deus fecha a boca dos leões para que a fé de Daniel fosse fortalecida. E muitas vezes Deus permite lutas na nossa vida para que a nossa fé seja fortalecida. E depois falava ainda de Paulo, que foi para a prisão com Silas, foi algemado, foi chicoteado, foi preso, porque também tinha propósito, alcançar a família de um carcereiro. E muitas vezes passamos por lutas e passamos por dificuldades, porque existem propósitos de Deus. Isso é um pequeno resumo do que eu falei semana passada. Dando sequência a esta mensagem, eu quero falar hoje a respeito do que nós precisamos entender e fazer em meio a essa tribulação. Às vezes nós passamos por lutas e passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, porque na nossa vida tem propósitos. De repente ainda não compreendemos, ainda não sabemos quais são. Precisamos orar a Deus, buscar de Deus respostas para a nossa vida, pelo motivo da dificuldade, o motivo da tempestade, o motivo da luta. Qual é o propósito que Deus tem nisso? Mas o que fazer durante a tempestade? O que fazer durante os momentos difíceis? O que fazer durante o tempo do vento contrário? E aqui, o Salmo 121, ele me diz exatamente algo que eu não posso e não devo esquecer de jeito nenhum. Quando estou passando por dificuldades, quando estou passando por lutas, quando estou passando por tribulações e por problemas, conforme diz o Salmo, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem poderá me socorrer em tempos difíceis? E o salmista responde no pé da letra, o meu socorro vem do Senhor. E nós não podemos jamais esquecer esta verdade. Nós não podemos jamais permitir que o inimigo tire do nosso coração e da nossa mente esta verdade. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Às vezes nós nos sentimos assim, sem esperança. Nós nos sentimos muitas vezes sem saída. Nós nos sentimos muitas vezes encurralados, sem saber o que fazer, para onde correr. E aí o salmista, nessa situação, escreve esse salmo, eleva os meus olhos para os montes, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me socorra. E ele mesmo diz, o meu socorro não vem de homens, o meu socorro não vem de ninguém, a não ser de Deus, que é o Deus que criou os céus e a terra. É isso que ele diz. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu querido, se você nessa noite está aqui, você não está em vão e nem por acaso. Deus tem uma palavra para o teu coração a respeito daquilo que você sente, daquilo que você passa, por aquilo que você está vivendo. E se você precisa de socorro, esse socorro não está em mim, esse socorro não está na igreja, esse socorro não está naquela placa que está ali fora, esse socorro vem do Senhor.
É Ele que fez os céus e a terra. É Ele que conhece o teu coração. É Ele que ouve as tuas orações, o teu clamor, o teu choro. É Ele que escuta quando nós clamamos por Ele. E o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro tem vindo do Senhor. O meu socorro tem vindo dEle. E aqui o salmista destaca, o salmista vai dizendo que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, você vai caminhar em segurança, você vai andar em segurança. Ele também diz que o guarda de Israel não dorme. O nosso Deus não dorme, Ele está com os seus olhos sobre nós em todo o tempo. Ele vai seguindo o salmo dizendo: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. A sombra não se afasta. Enquanto a luz reflete em nós, a sombra é refletida de nós e ela não se afasta. A sombra somente se apaga, a sombra somente some quando nós saímos da luz e vamos para um lugar de trevas, para um lugar escuro. E assim é conosco. O Senhor somente, muitas vezes, não é que o Senhor se afaste de nós, mas o Senhor permite que a gente ande. E muitas vezes nós tomamos caminhos e andamos por caminhos que a luz do Senhor não reflete mais em nós. A luz do Senhor já não está mais conosco e, consequentemente, entendemos que a nossa sombra também não aparece. Mas mesmo assim, o Senhor nos guarda. Mesmo assim, o Senhor cuida de nós. E o Salmo descreve isso. Mas o que fazer? O que fazer em momentos difíceis? Sabemos disso. Sabemos que o Senhor nos guarda. Eu quero falar sobre alguns textos e algumas verdades que a palavra de Deus me ensina e me mostra sobre o que fazer em momentos de dificuldade. Eu quero destacar 3 atitudes. A primeira atitude que eu quero destacar, e nós vamos para o Evangelho de Lucas agora. Quem quiser abrir comigo, abre Lucas 5. Se não, preste atenção que eu vou estar lendo esse texto. Lucas 5, do versículo 12 até o 16, fala da cura de um leproso. E esse texto de Lucas 5, capítulo 5, versículo 12 até o 16, ele me ensina, ele me mostra uma primeira atitude que eu preciso ter em meio às dificuldades, em meio às tempestades. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, Jesus, retirava-se para lugares solitários e orava. Aqui eu tenho uma primeira atitude na vida daquele que passa por dificuldades, daquele que passa por uma tempestade, por uma luta, por uma tribulação, como este homem leproso. A lepra era a luta deste homem, a lepra era a dificuldade, a lepra era a tribulação pela qual ele estava passando. Mas o que ele fez? Não deixou de buscar a Deus. Amém? Não deixou de buscar a Deus. O texto diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, estando Jesus numa daquelas cidades pelas quais ele andava, veio à sua presença um homem coberto de lepra. A primeira atitude que eu preciso ter em meio à tempestade é não deixar de buscar a Deus. Nós temos uma séria dificuldade quanto a isso. Nós lutamos quanto a isso. Quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a tribulação, como aconteceu com José, como aconteceu com Jonas, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Paulo, com tantos outros discípulos. Quando veio a luta, quando veio a tempestade, quando veio a tribulação sobre eles, eles não deixaram de buscar a Deus. Eles não deixaram de estar na presença de Deus.
E nós temos uma grande dificuldade quanto a isso, porque a primeira coisa que nós pensamos é em desistir. Nós pensamos em abandonar o barco. Nós pensamos em jogar a toalha. Porque muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente que não tem mais jeito, que não vale mais a pena, que não adianta, que nada muda, que tudo continua sempre do mesmo jeito. E em meio às tempestades que nós passamos, e nós ouvimos, e falei disso semana passada, em meio às tempestades que nós passamos, sempre vai haver um propósito. Sempre vai haver um propósito. Ou Deus tem algo lá na frente e quer usar a nossa vida hoje nessa situação, como aconteceu com José. Ou nós nos afastamos do propósito, como Jonas, e Deus nos recoloca no propósito de novo. Sempre vai haver um propósito. E nós não podemos, meus queridos, deixar de buscar a Deus. Esse texto, essa cura deste leproso me ensina isso. Mesmo o leproso não podendo estar ali, ele deveria estar na sua vila, recolhido, afastado de tudo e de todos por causa da sua lepra. Mesmo ele não podendo estar ali, ele toma uma decisão e ele diz: eu vou me aproximar daquele da onde virá o meu socorro, como diz o salmista. Eu vou ir à presença daquele que pode me socorrer. Eu vou ir à presença daquele que pode me curar. Eu vou ir à presença daquele que pode mudar a minha situação e a minha vida. E foi isso que ele fez. O texto diz que ele veio à presença de Jesus. Jamais podemos deixar de buscar Jesus. Mesmo que a circunstância seja adversa, mesmo que o momento seja adverso, mesmo que a semana tenha sido adversa. Muitas vezes passamos por semanas difíceis. Muitas vezes passamos por semanas turbulentas no nosso trabalho, na escola, sei lá, na nossa casa. Muitas vezes passamos por semanas turbulentas. Mas ainda assim, eu não posso deixar de buscar a Deus. Eu não posso me afastar de Deus, porque é dele que vem o meu socorro. É de lá que vem o meu socorro. Vocês estão entendendo? É de lá que eu consigo alguém para me socorrer. E esse é Deus. Não sou eu. Não sou eu. Eu não tenho condições de socorrer ninguém. Deus é o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. É isso que o salmista diz. E é isso que esse leproso entendeu. Eu vou a um lugar, eu vou à presença de alguém que pode me socorrer. E quando ele chega lá, o texto diz que ao ver Jesus, ele se prostra com o rosto em terra, ele suplica. Ele chega diante de Jesus com o coração quebrantado. Ele chega diante de Jesus humilhado, ele chega diante de Jesus sem mérito algum. Muitas vezes nós, em meio às dificuldades, chegamos diante de Jesus e oramos com um coração altivo. Senhor, por que tu permitiste isso, aquilo outro? Eu não mereço. Senhor, eu não mereço passar por isso, eu não mereço aquilo e aquilo outro. Eu não mereço o que está acontecendo comigo. Esse leproso, quando chega na presença de Jesus, ele não diz se merecia estar com aquela lepra, se merecia passar pelo que ele estava passando, se ele merecia sofrer do jeito que estava sofrendo. Ele simplesmente se aproxima daquele que podia curar, se prostra e suplica. E reconhece a soberania de Deus. Se quiseres, podes purificar-me. Se tu quiser. Ele entende e ele reconhece a soberania de Deus. Se o Senhor não quisesse fazer nada, naquele momento para com ele, ele iria sair da mesma forma como ele chegou. Leproso, com a sua tempestade, com a sua luta, com a sua tribulação. Mas Jesus, quando ouve a súplica daquele homem, Jesus responde: eu quero fazer algo. E eu creio, meus queridos irmãos, que nessa noite o Senhor está, através do seu Espírito Santo, falando ao meu coração, e eu creio que ao coração de vocês, que diante das dificuldades e das lutas pelas quais podemos estar passando, não desista de buscar a presença de Deus, porque Ele
quer fazer alguma coisa na tua vida. Ele quer. Ele quer. Como ele disse para este leproso, eu quero, fique limpo. Mas para que isso aconteça, se aproxime dele com um coração quebrantado. Se aproxime do Senhor com um coração contrito. Se aproxime do Senhor não com altivez, não com arrogância, não com palavras de que você não merecia passar pelo que passa. Se aproxime dele quebrantado. Se aproxime dele suplicando, se prostrando diante dele e dizendo: se quiseres, tu podes purificar-me. Se quiseres, tu pode mudar essa situação. Senhor, se tu quiseres, eu quero entender o propósito. Mas se tu quiseres, tu pode mudar essa situação. E o Senhor, eu vejo isso muito claro. Eu sinto isso muito claro. O Senhor está dizendo, eu quero. Eu quero mudar isso. Eu quero transformar isso. Eu quero acabar com isso. Mas para isso nós precisamos e jamais devemos nos afastar do Senhor. Muitas vezes não conseguimos perseverar. Muitas vezes as lutas são grandes. Muitas vezes as dificuldades são grandes, sim. Muitas vezes os ventos são fortes e contrários, sim. Mas entenda algo da parte de Deus nessa noite. Não se afaste dele. Não se afaste do Senhor. Não se retire da presença do Senhor. Porque Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua situação. Ele pode mudar a tua vida. E Ele pode trazer o renovo, a restauração, a cura, a transformação. Enfim, aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando e colocando na tua vida, na tua mente, no teu coração nesse momento. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei pelo que você passa. Eu não sei o que você sente. Deus sabe. E Ele sabe porque Ele colocou essa palavra no meu coração. Ele sabe porque você está aqui, porque você está ouvindo isso. Ele sabe disso. Ele sabe porque as pessoas no YouTube vão estar ouvindo isso. Ele sabe porque estamos gravando e porque vamos transmitir. Porque Ele tem propósitos na vida daqueles que o buscam. E nós precisamos e não podemos jamais deixar de buscar a Deus. Essa é uma verdade que eu encontro aqui. Uma segunda verdade que eu vejo é que em meio às dificuldades, ainda no Evangelho de Lucas, avançando um pouquinho, nós vamos para o capítulo 11. E nós vamos ler o capítulo 11, o verso 5 até o verso 10. Uma outra situação que eu vejo que está presente, muitas vezes na vida daquele que passa por lutas e dificuldades, é que nós deixamos de orar. Nós deixamos de orar. E aqui nós temos alguns ensinos a respeito de Jesus. Jesus ensina em Lucas 11, capítulo 11, versículo 5 em diante. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhes dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O que Jesus está ensinando aqui? A necessidade de perseverarmos em oração diante das dificuldades. A necessidade de não deixarmos de orar diante dos problemas, diante das lutas, diante das tempestades, até não alcançarmos aquilo que desejamos. Quando começa uma luta, quando começa uma tempestade na nossa vida, muitas vezes nós começamos bem. A gente ora
e pede: Senhor Deus, me livra, me guarda, me protege, me tira dessa situação, me tira dessa circunstância, me livra desse problema, me livra dessa luta. Começamos bem. E assim nós oramos um dia, e às vezes oramos por alguns dias, e às vezes até conseguimos orar por algumas semanas, mas quando nada acontece, a nossa tendência é parar de orar. É parar de bater, é parar de buscar. E Jesus está dizendo aqui que este homem, ele usa esse exemplo como alguém que já estava em casa com os seus filhos, deitado, e vem um amigo, vem um vizinho bater na porta: preciso de pães, porque chegou visita na minha casa. E Jesus diz que aquele homem houve uma resposta negativa: não, eu não vou te dar pão, porque eu já estou deitado e os meus filhos já estão deitados comigo. Mas esse homem continua batendo, ele continua insistindo, ele continua chamando. E Jesus diz: se ele não te der o pão por ser teu amigo, ele vai te dar o pão pela tua insistência. Quantas vezes nós deixamos de orar por aquilo que estávamos orando, porque achamos o tempo de Deus demorado? Achamos que o nosso tempo é que vale, o nosso momento é que é o certo. O dia em que nós decidimos receber a bênção, a cura, a restauração, a transformação é a que vale. Meus queridos, não é o nosso dia, não é o nosso tempo, não é a nossa hora, mas é a hora de Deus. E até chegar a hora de Deus, a palavra de Deus me ensina a necessidade de insistir, de orar, de buscar, de clamar, de bater, porque nós receberemos. Nós receberemos. Lucas 18, virando algumas páginas, Jesus nos fala a respeito do mesmo ensino e do mesmo exemplo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Jesus começa a ensinar a respeito dessa palavra. A respeito dessa palavra, essa parábola. Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí Jesus faz uma pergunta que eu faço para mim e faço para cada um de nós aqui. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Jesus complementa esse ensino com essa frase? Porque a gente deixa de orar porque deixou de crer. A gente deixa de buscar, a gente deixa de levar os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, a gente deixa de levá-las à presença de Deus porque a gente deixou de crer que Deus ainda fará algo por aquilo. E Jesus está dizendo: quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, será que ainda vai achar alguém com fé a ponto de orar? Será que ainda vai achar alguém com fé ao ponto de estar orando? E nós vemos isso, e nós podemos ver isso com muita clareza no nosso tempo, no nosso século. Como é difícil pararmos para orar. Como é difícil tirarmos um tempo para orar. E vemos isso nos cultos de oração. Vemos isso nas igrejas, não só na nossa igreja. Temos uma grande facilidade agora à nossa disposição. Estamos transmitindo culto de oração online. Mas ainda assim não temos tempo para orar. Porque perdemos a fé? Porque deixamos de crer? Porque achamos desnecessário? Porque achamos que certamente não haverá respostas para o meu problema, para a minha luta e para a minha dificuldade? E Jesus questiona muito claro isso.
Contudo, quando vier o Filho do Homem, ele achará porventura fé na terra? Será que ele ainda achará 2 ou 3 ou 4 reunidos em oração? Nós precisamos entender, meus queridos, que em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tempestades, nós não podemos deixar de orar. José orava. Jonas, no pior momento, dentro do ventre do peixe, a única coisa que ele conseguiu fazer foi orar. O texto diz, depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor. Será que ainda verei o teu santuário? Será que ainda estarei na tua santa presença? Será que ainda poderei ver novamente a luz do dia? E Deus ouve a oração de Jonas no ventre daquele peixe. E Deus leva aquele peixe a cuspir Jonas, a deixar Jonas na beira da praia. E novamente Deus vem e fala com Jonas para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Jonas. Mas Jonas, no momento mais difícil da sua vida, lembrou de orar. E orou a Deus. E Deus o ouve. E nós, muitas vezes, com tantas lutas e tantas dificuldades que passamos, e para nós, cada um tem a sua. Não estou dizendo que ela é grande, nem estou dizendo que ela é pequena. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema, cada um tem o seu temporal. Mas eu quero dizer para você, primeiro, nunca te afaste de Deus. Segundo, nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Daniel podia ter deixado de orar por 30 dias. 30 dias Daniel podia ter ficado quieto. Era um decreto, 30 dias sem oração. E Daniel não deixou de orar nem um dia, nenhuma vez no dia. Porque o texto diz que 3 vezes por dia Daniel abria a janela do seu quarto para o lado do oriente. E lá ele se dobrava o joelho e clamava a Deus e orava a Deus. Isto o levou para a cova dos leões. Sabe o que aconteceu na cova dos leões? Deus fechou a boca dos leões. Porque um homem orou a Deus. Porque ele não deixou de orar a Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a tua necessidade, meu querido. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Não deixe de orar em meio às tempestades. Não deixe de orar em meio às lutas. Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus. Porque somente assim, na insistência da oração, clamando no poder da oração, eu creio que Deus agirá no tempo dele, como disse o leproso. Se queres, podes purificar-me hoje, mas também se não queres, não é eu que vou decidir isso, não é eu que vou mandar, não é eu que vou decidir, mas é Senhor, se tu queres, tu podes. E nessa noite, o Senhor está dizendo, eu quero, mas não se afaste da minha presença. Eu quero, mas não deixe de orar. Não deixe de orar, insista, como aquele vizinho que começou a bater na porta de madrugada pedindo pão. E Jesus diz, se não é pela amizade, ele vai te dar pela insistência. Como esse juiz que não temia a Deus, que não servia a Deus, mas pela insistência dessa viúva, atendeu e julgou a sua causa. Eu não sei qual é a tua causa diante de Deus, não, mas insista com Ele em oração. Creia no poder de Deus, em oração, pela fé. Não deixe a tua fé acabar. Não deixe que a tua fé esfrie. Aquilo que Jesus ensinou para os discípulos lá na palavra introdutória que eu falei hoje. Eles tinham passado por uma figueira, Jesus procura frutos, não tinha frutos e Jesus amaldiçoa aquela figueira. Ele não amaldiçoa porque não tinha fruto. Ele amaldiçoa para mostrar para os discípulos que precisavam orar com fé. O resultado deste ensino é fé. E quando eles voltam no caminho, olham e eles se apavoram. A figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus começa a ensinar-lhes a respeito de fé. Não a respeito de falta de frutos. O texto que ensina sobre falta de frutos é outro. Este texto me ensina sobre fé. E Jesus diz para eles, se vocês crerem, vocês podem dizer para este monte, vai, e ele vai. Se vocês crerem, vocês vão receber. Se nós orarmos, receberemos. Mas a oração é acompanhada de fé. Nós deixamos de orar porque deixamos de crer.
Nós deixamos de orar porque não acreditamos mais. Nós deixamos de orar porque achamos que não vai acontecer mais. E Jesus conclui muito bem. Quando vier, pois o Filho do Homem achará fé na terra, achará alguém orando. E por final, uma última atitude que eu quero falar aqui. Tem a ver com fé, tem a ver com oração, tem a ver com estar na presença de Deus. E é isso que precisamos em meio às tempestades. Ainda no Evangelho de Lucas, voltamos agora para o capítulo 8. E lá nós vamos ver uma outra passagem. Versículos 49 e 50 do capítulo 8 de Lucas. Falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Aqui Jesus está falando com Jairo. Ele tinha sido chamado para ir à casa de Jairo, chefe da sinagoga. Sua filha estava muito doente à beira da morte. E Jesus, durante a sua caminhada, é interrompido por uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Falei disso algumas semanas atrás. E essa mulher então toca em Jesus, e Jesus para o seu cortejo, para a sua caminhada até ouvir essa mulher, até falar com ela, saber o que aconteceu. E então ela relata a sua história, conta a sua vida, declara a sua cura. E Jesus então, quando ia seguir viagem, recebe uma notícia. Falava com a mulher, versículo 48, ele fala com a mulher do fluxo de sangue. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa de Jairo e diz: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Muitas vezes, em meio às lutas e às dificuldades pelas quais passamos, nós recebemos notícias parecidas. Ou nós ouvimos do inimigo notícias parecidas com esta. Não adianta mais continuar. Não adianta mais insistir. Não adianta mais perseverar. Já morreu. Já acabou. Já terminou. E aqui, quando Jairo recebe essa notícia de que a filha estava morta, de que não tinha mais jeito, que não adiantava mais ir até lá, não adiantava mais levar Jesus até a sua casa, porque o caso já estava encerrado. Meus queridos, muitas vezes você já deu o caso por encerrado, mas Deus ainda não deu o teu caso por encerrado. Muitas vezes você já decretou, já disse, está encerrado o caso, ela já morreu, terminou. Não, para Deus ainda não terminou, porque ele diz para Jairo, Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, somente creia. Quando vier o Filho do Homem, porventura ainda achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura ainda achará alguém que está crendo? Que ainda crê no poder da oração, que ainda crê no poder de Deus, que ainda crê que Deus tem tudo sob controle em meio às tempestades? José creu. E lá no fim, quando ele se dá a conhecer para seus irmãos, ele diz: não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas Deus me enviou adiante de vocês. Jonas, no ventre do peixe, ainda cria que Deus podia tirá-lo de lá, porque senão não tinha orado. Daniel cria que Deus podia fechar a boca daqueles leões, porque senão não tinha orado, porque ele sabia do decreto, ele tinha ouvido falar do decreto, ele leu o decreto. Se alguém pedir alguma coisa num período de 30 dias que não for ao rei, será lançado na cova dos leões. Daniel não temeu, creu somente, e Deus o guarda. Paulo, Silas e assim por diante, eles não tiveram medo, eles levaram os açoites, eles foram presos, eles foram amarrados no cárcere, mas não deixaram de crer no poder de Deus, porque se tivessem deixado de crer, não estavam cantando e orando à meia-noite. Eles poderiam estar murmurando, se queixando, lamentando, fazendo de tudo, mas eles não deixaram de crer
no poder de Deus. E lá cantavam e louvavam e adoravam a Deus. Meus queridos, em meio às tempestades da vida, sempre, lembre disso, em meio às tempestades da vida, sempre tem um propósito. Em meio a um tombo de moto, Lucas, sempre tem um propósito. Sempre tem propósito. Nós não podemos deixar de crer nos propósitos de Deus. Nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. Nós não podemos deixar de orar, porque como nós paramos de orar, Deus já não me ouve mais, Deus já não quer mais saber de mim, a minha situação já não tem mais jeito, a menina já morreu. A filha de Jairo já estava morta e Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Eu não sei o que o inimigo tem colocado na tua mente nesse tempo, dizendo que não tem mais jeito, que está morto, que não tem mais solução, que não tem mais vida. Mas eu quero te dizer, não temas, creia somente. Não se afaste de Deus, não deixe de orar e creia na palavra e no poder de Deus, porque Ele pode transformar a tua vida. Ele pode acalmar essa tempestade. Ele pode mudar essa situação. E o leproso, quando chega na presença de Deus, quando chega na presença de Jesus, se tu queres, tu podes mudar a minha vida. E Jesus disse: eu quero, fique limpo. O Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos. Não vamos nos afastar. Não vamos deixar de orar. Vamos continuar crendo, porque Deus é fiel. Porque Deus é soberano. Porque Deus está ministrando e falando conosco neste lugar. Vamos nos colocar de pé.